Eu penso logicamente. Se ele é apto a votar, ele deveria ser responsabilizado por outras considerações das suas ações na sociedade. Por exemplo? É uma questão de coerência. Crime. Por exemplo, ele deveria ter uma redução da maioridade penal. Por quê? Por exemplo, eu vi em Brasília, quando eu trabalhava em Brasília, aquele caso de uma moça de 17 anos que pegou o táxi, colocou a arma na nuca do taxista e deu um tiro nele. Deixou uma família órfã, com 2 crianças e mais uma terceira no ventre da mãe. E ali ela não foi responsabilizada adequadamente. Por quê? Porque ela era menor, ela só tinha apenas 17 anos. Então a questão é, se você vai dar uma responsabilidade com este peso para um jovem, porque ele está decidindo o futuro de uma nação, ele pode estar simplesmente escolhendo o indivíduo que vai nos destruir ou nos salvar. Mas é um elemento, um ponto de reflexão que você tem que observar se ele realmente está dentro de um critério em que haja uma formação adequada, uma formação política adequada. Esse é o segundo ponto. O primeiro ele tem que ser responsabilizado por outras coisas, já que ele tem esse direito de votar. E o segundo, a sua formação política é adequada no mundo contemporâneo? E quando eu falo de formação política adequada, eu não estou falando de formação ideológica, não é ser pró-Bolsonaro, pró-Lula, pró-esquerda, não é isso não. Se ele tem condições de entender o funcionamento do nosso sistema político. Olha que coisa curiosa, eu dei uma entrevista para a Assembleia Legislativa exatamente sobre a ideia de colocar aula de sistema político brasileiro nas escolas. Eu disse, interessante, desde que haja 2 perspectivas para explicar o que é o sistema político brasileiro. Ora, ele não sabe, então ele segue a reboque, esse jovem, daqueles ídolos que ele tem, que muitas vezes não são indivíduos que têm muita capacidade de entender a nossa sociedade, menos ainda o nosso sistema político. Por exemplo, quando a Deise falou a respeito do sistema brasileiro e do sistema de pesos e contrapesos, nós temos um sistema de pesos e contrapesos que é totalmente desestruturado. Por quê? Porque nós temos um sistema político chamado de presidencialismo e coalizão que foi formulado para fracassar. Ele não tem como funcionar e gera exatamente o que nós temos. Parlamentares com baixo nível de representação, estou falando nem baixo nível intelectual, hein? Falando baixo nível de representação, não representam muita coisa, e poderes que ao invés de se contrabalançarem, eles interferem um no outro como se algum deles estivesse pedindo a todo momento um quarto poder, que seria um poder moderador. Mas o poder moderador, se existisse, não poderia ser um poder eleito politicamente. Ele teria que ser da própria estrutura do sistema político brasileiro. Ou seja, quando nós olhamos, o jovem entende isso? Não. Quais são as decisões que ele vai tomar? Ele vai votar em função de uma pessoa por quem ele tem uma certa admiração, uma paixão, e ele está na plenitude do seu fogo. Então ele vai votar em quem toca fogo.